Tá. Então, vamos lá. Para a desconsideração da personalidade jurídica, com base no Código Civil, é preciso: item A, abuso da pessoa jurídica, caracterizado pela má-fé ou pela confusão patrimonial, e o juiz decidirá, parou por aí, né? O juiz não pode decidir de ofício. Né? B, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela má administração dos sócios da empresa. Né? Pessoal, via de regra, né, não basta, né, que eu tenha apenas o abuso da personalidade jurídica, ele tem que ser caracterizado, né, pelo desvio de finalidade, né, e pela confusão patrimonial. A má administração dos sócios, não necessariamente ele é uma hipótese, né, de desconsideração da personalidade jurídica. A má administração dos sócios vai levar à falência da empresa. Tá certo? Má administração pode ser, por exemplo, o sócio fazer escolhas erradas, mas ele não tendo ocorrido a confusão patrimonial e nem o abuso, nem o desvio de finalidade. Não basta simplesmente a má administração, não. Tá? Então, vamos lá. Abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, até aí estava certa, mas está errado quando diz que o juiz decidirá de ofício. Então, não é a C. D. Desvio de finalidade, caracterizado pela má-fé dos administradores. Né? Também não é somente isso. Abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, e o juiz decidirá a pedido da parte ao Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Item E, resposta completa, resposta correta. Certo? Está lá no artigo 50 e seguintes do Código Civil. Tá? 5. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública o testamento. Correto. Escritura pública ele fará quando for entre vivos e testamento quando for para depois da morte dele, né, que a gente chama. Dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Quanto à fundação, é correto afirmar que podem ser fiscalizadas pela Defensoria Pública. Não, elas podem ser fiscalizadas pelo Ministério Público. Né? Podem constituir-se para fins de segurança alimentar e nutricional. Né? Não admite alteração. A princípio, pessoal, o rol não é tão rigoroso quanto previsto lá no Código Civil. Não é um rol tão fechado como parece. Ele pode ter interpretação extensiva. Tá? Mas vamos ver as outras alternativas, né? Já que é uma questão de concurso. Não admite alteração do estatuto quando criadas por testamento. Né? Não, ela pode ter o seu estatuto alterado. Devem ser instituídas com prazo de existência, não necessariamente. Admitem o recebimento de lucro, que converterá em bônus de seus administradores. Não. Então, a resposta correta é: podem ser constituídas para fins de segurança alimentar e nutricional, certo? Que é considerado uma espécie de interesse social. Magistratura de Rondônia, 2011. A gente tem que tomar cuidado com a questão quando ela é um pouco mais antiga, mas a gente vamos ver se ela tem algum problema. Né? As associações se organizam para fins não econômicos, estabelecendo em seus estatutos, entre outros, direitos e deveres associados, direitos e deveres recíprocos entre a pessoa dos associados. Né? Esses direitos e deveres recíprocos, a princípio, é característica da sociedade. Mas vamos ver se não tem nenhuma outra alternativa mais correta, pode ser essa. As pessoas jurídicas elencadas no Código Civil são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Entre elas, encontram-se as organizações religiosas. Né? Me parece que essa é a resposta correta. Né? A B de bola. Certo? Sim. Bom, Essa mesmo. quer falar alguma coisa, Alice? Não. Não sei se alguém falou, não sei se foi a Marina. Bom, para alterar o estatuto da fundação, a reforma deverá ser liberada por 2/3 dos competentes para gerir e representá-la, se aprovada por 4/5 em face da ampla maioria, ao submeter o estatuto do órgão ao Ministério Público,
é desnecessário o requerimento à ciência da minoria vencida para impugná-la se quiser. Né? Não é isso. O prazo para anular a constituição das pessoas de direito privado por defeito de ato respectivo decai em 2 anos, contado da publicação de sua inscrição no registro. Né? Os associados devem ter iguais direitos. Pessoal, os associados, né, eles devem ter iguais direitos, mas o errado é se vedado. Né? O estatuto ele pode instituir categorias com vantagens especiais, tá certo? Então tem essa possibilidade de ter categorias aí com algumas categorias com algumas vantagens especiais. Exemplo, situação que a gente mais conhece, o programa de sócio-torcedor dos clubes, tá certo? O programa de sócio-torcedor dos clubes, os clubes são associações, em sua maioria, ainda está tramitando aqui no direito brasileiro essa possibilidade de ter ou não clube-empresa. Então, a maioria dos clubes são associações, os clubes de futebol, estou falando. E ele pode ter, por exemplo, um sócio-torcedor, ele pode ter lá o sócio ouro, sócio prêmio, sócio administrador não, sócio proprietário, ele pode ter várias categorias distintas, tá? Eu não tenho certeza, vocês tiverem o gabarito, Marina e Ares, me falem qual é o gabarito correto dessa, fiquei em dúvida entre a das organizações... A letra B. Pronto, a letra B. Né? Então, é exatamente aqui, as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, elencadas, né, no Código Civil. Certo? Questão 7. As pessoas jurídicas têm personalidade distinta dada aos seus membros. No entanto, em caso de abuso da personalidade, caracterizado pela desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz extinguir, detalhe para essa palavra, não, errado, certo? O juiz pode desconsiderar a personalidade para determinados atos, para determinadas obrigações, né? Mas não extinguir a empresa, certo? Cuidado com a pegadinha nesse aspecto, tá? Extinguir jamais, né? Extinguir não, tá? Bom, titular de serviço de nota de registro um concurso para dono de cartório, né? Para titular de cartório, tabelião e notário. À vista da disposição do Código Civil que regulamenta as fundações, assinale a assertiva correta. Os associados devem ter direitos iguais, mas o estatuto pode estabelecer essa é a resposta correta. Isso aqui é bem cobrado, né? Isso aqui é bem cobrado. Repete algumas questões. Certo? Tá? Outra coisa, vamos ver porque as outras são erradas. No silêncio do estatuto, a qualidade associada é transmissível. É o contrário. No silêncio do estatuto, a qualidade de associado não é transmissível. Certo? As associações constituídas pela união de pessoas para fins econômicos, forjando entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Direitos e obrigações recíprocos é uma característica das sociedades. Né? E também, fins econômicos também não é o fim dela. Tá? É da competência privativa da Assembleia Geral a destituição dos administradores da associação. Em caso negativo da diretoria em convocar a Assembleia Geral, é garantido a um sexto e aí um oitavo? É um sexto. Esse percentual está errado. Certo? Não é esse o percentual que está previsto na lei. Então, a resposta correta é o item A. Tá? Considere-se que o devedor integre determinado grupo econômico. Nesse caso, a personalidade jurídica do devedor pode ser desconsiderada para atingir o patrimônio do grupo, mesmo que não haja abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade. Não pode. Certo? Não pode. Certo? Está errado. Por quê? Porque foi se construindo toda a doutrina, a jurisprudência, de limitar a desconsideração. Né? As empresas, as sociedades não são inimigas, né, das pessoas. Pelo contrário, elas geram emprego, distribuem riqueza, né, elas fazem a economia girar, elas fazem as pessoas terem oportunidade de trabalho, são necessárias. Tá? Então, a gente não pode, só porque alguém integra um grupo econômico, né, e tem uma dívida, a personalidade vai ser desconsiderada, mesmo que ela não tenha feito nada de errado. Ela não abusou da personalidade, não teve desvio de personalidade, nem teve confusão patrimonial, certo?
Então, para desconsiderar a personalidade, tem que ser nas hipóteses legais. Aí não tem aí nenhuma hipótese legal. Tá? Bom, o pedido de aprovação de estatuto de fundação, assim como de suas alterações, será deduzido em juízo. Né? Alguém quer responder essa, Marina ou Yales? Essa aí quem fez foi tu, Yales? Ou foi a Gi? Deixa eu ver. Não faço ideia. As minhas são as últimas. Deixa eu pegar aqui. Tá. Essa daqui é previsão, é só previsão legal, né? O que é que a gente precisa saber e por que é importante saber disso? Isso é muito cobrado, né? O Ministério Público, ele fiscaliza as fundações, tá? Então, sempre que você for fazer algum na sua vida, algum concurso para Ministério Público, técnico ministerial, analista ministerial, você tem que saber, né, qual é o papel da fiscalização do MP em relação às fundações, tá? Então, o pedido de aprovação não é independente da manifestação do MP, né? Quando se tratar de... Esse item A está errado, vamos ver os outros. Quando se tratar de fundação instituída para fins de pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias, e conhecimentos técnicos científicos, não, também não. Quando se tratar de fundação instituída para fins de ciência social, quando se tratar de fundação instituída pelo poder público, quando o Ministério Público se manifestar contrariamente... Qual é o gabarito? Vocês viram isso aí? A 10 Letra E, né? Letra E. Só vai para juízo quando o Ministério Público não autorizar, for contrário, né, à aprovação do estatuto. Se o MP entender que o estatuto está correto, ele não precisa ser submetido, né, à avaliação do juiz de direito. Tá certo? Não precisa de uma ação, não precisa de um processo judicial, não precisa dessa burocracia a mais. Só quando o Ministério Público for contrário, der um parecer contrário. Tá? Alternativa que não contém pessoa jurídica de direito público interno. Aí, de novo, pessoal, é uma pegadinha. Por quê? Né? Parece que o partido político ele é de direito público, mas o partido político, né, não é de direito público, ele é privado. Ele é fundamental para a democracia, mas ele é privado. Tá? Então, sempre aparece essa pegadinha, sempre. O partido político não é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aí você me pergunta, ele tem uma finalidade pública? Tem uma finalidade pública, mas ele não é pessoa jurídica de direito público. É uma pessoa jurídica de direito privado. Tá certo? Então, cuidado com a pegadinha. Tá? Quanto ao regramento legal das pessoas jurídicas, assinale a alternativa correta. No direito brasileiro, o partido político é uma pessoa de direito público. Acabamos de ver que não, né? Então, falso. Isso aqui é falso. A eventual desconsideração da personalidade jurídica em processo judicial ocasiona a extinção da empresa. Já vimos que não, também é falso. O órgão do Ministério Público não possui legitimidade para promover a extinção de uma fundação. Possui essa legitimidade, sim. Né? As associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Né? Esse é o item correto, D de dado. D de dado. O direito de anular a Constituição das pessoas de direito privado, por defeito do ato respectivo, decai em 10 anos. Não é esse prazo. Né? Esse prazo é menor, certo?